atraí-los ao Criador. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Nós vamos compartilhar com cada um de vocês agora este maravilhoso louvor, cantado por este grupo de jovens, adolescentes, O Meu Lar. Ouvimos e sejamos abençoados. De passagem,
Muito bom dia, nossos amados e preciosos irmãos. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o favor imerecido dele, nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã de sábado, novamente nesta maravilhosa companhia do irmão evangelista, irmão Naftali Dias. É um prazer imenso poder passar mais uma semana e nós estarmos aqui juntos, meu precioso e amado irmão. Amém, graças a Deus. Um bom dia a todos os nossos irmãos, nossos ouvintes que nos assistem. É maravilhoso estar aqui também com a presença do evangelista irmão Jorge. Nós estamos mais uma vez aqui no seu lar, participando aqui, falando um pouco sobre justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vamos ser ricamente abençoados. Mais uma programação voltada com este assunto, né? Essa maravilhosa etapa da graça. A primeira etapa, justificação da graça de Deus. E vamos abordar também essas outras duas, para finalizar, porque uma está entrelaçada sobre a outra. Vocês viram que a boca de Deus falou conosco nesta manhã, já nessas primeiras horas? Porque a Bíblia de Deus é a boca de Deus falando. Quando a Bíblia se abre e nós lemos, é a boca de Deus falando ao meu coração, ao seu, ao nosso. E nós vamos repetir a escritura que nós lemos. Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Coisa maravilhosa é poder falar de fé. Fé nos encoraja, fé nos fortalece, porque na verdade somos filhos de Abraão, viu, meu Naftali? E filho de Abraão anda pela fé. É isso mesmo. Filho de Abraão anda pela fé. Irmão Jorge, depois que a pessoa chega à etapa da justificação, né? Ela tem que buscar o perdão, acertar os seus erros, né? Que porventura venham a ser cometidos, mas de agora em diante, a pessoa ela já está consciente, ela já sabe que Deus perdoou os seus pecados. Então, o que passou, né, foi perdoado. E agora você é um cristão, você começa a ter a vida de um verdadeiro cristão, né? Então, às vezes você pode ter um tropeço por algo involuntariamente, né? Então, alguns irmãos pensam que tinha a ideia, né, que era só batizar e eu já não podia cometer mais falhas. Muitos não aceitam o batismo por causa disso. Então não vou poder falhar mais. Portanto, elas temiam dar esse passo. Mas com a luz que nós temos da palavra, da Bíblia, né, isso já fica mais esclarecido, né? Quando você batiza, recebe o nome dele, Senhor Jesus Cristo, como seu único suficiente Salvador, você apenas tem dado o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Então, nós não podemos, irmão Jorge, requerer de uma pessoa que acaba de dar esse primeiro passo, né? A gente requerer ela uma vida cheia do Espírito Santo. Porque é um processo, né? É um processo ali, aquele vaso que está sendo trabalhado, né? Nós devemos exortar a pessoa, né, para que ela não fique nesse primeiro passo, na santificação, mas que ela prossiga, né, que ela prossiga até o alvo. Qual que é a meta, qual que é o alvo a ser atingido, né, que é a plenitude do Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Então nós estamos passando por esse processo e a gente está caminhando, né, para chegar ao final da etapa da graça. Uma vez que nós temos chegado
recebido o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, a santificação, você é aquele vaso que você foi retirado ali da lama, mas ali você foi separado, foi limpo e separado. Então, você começa a caminhar para receber o Espírito Santo, para receber aquela plenitude do Espírito Santo. Mas nós vamos falar logo mais um pouquinho. Né, isso é maravilhoso. Irmão Naftali, esse versículo 17 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, diz que é de fé em fé. Interessante esse de fé em fé. Então é de passo em passo. Não pode somente parar em uma etapa. Você tem que continuar andando. Olha que coisa tremenda. De fé em fé, de glória em glória. Então, por isso que não se pode parar em uma etapa dessas 3 etapas da graça. Dessa graça maravilhosa, lembrando a nossos amados irmãos que está nos ouvindo pela primeira vez, o tempo nosso aqui, ele é um pouco comprimido, não que ele seja pouco, mas ele é comprimido. Ele é bem reduzido. Então, o que eu vou oferecer agora para nossos amados e preciosos irmãos que estão nos ouvindo pela primeira vez? Você que deseja, anseia pela palavra de nutrição da alma e do espírito, vai aparecer aí 2 contatos de telefone e para qualquer um desses que você telefonar, você vai ser presenteado com um compêndio do livro das 7 eras da igreja, para você, meu amado e ouvinte irmão, entender o que significa 7 eras da igreja. São 7 etapas de Apocalipse ali, capítulo 3. Você tem que conhecer os mensageiros das eras da igreja para você realmente chegar à conclusão que nós estamos na última era da igreja, na última etapa da graça, que é o batismo com o Espírito Santo. Primeira etapa, justificação. Jesus pegou e nos tirou da condição que nós vivíamos. Nós o aceitamos pela fé. Depois veio a santificação. Justificação com o mensageiro Lutero. Santificação com o mensageiro João Wesley, da igreja de Filadélfia, a penúltima era da igreja. Lutero com a igreja de Sardes, 5ª era. Wesley, João Wesley, mensageiro da 6ª era da igreja, vindo com a mensagem de santificação, de se tornar limpo, de se limpar da imundícia do mundo. Foi um grande mensageiro mostrando que nós devemos deixar as imundícias e nos proceder com amor, santidade, porque a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então, quando você vem de fé em fé, justificação com Lutero, santificação com Wesley, e agora nós estamos na era de Laodiceia, na 7ª e última era da igreja, você tem que receber o mensageiro da era, aquele que veio e juntou tudo, desde Paulo, da primeira era da igreja de Éfeso até agora, na era da igreja de Laodiceia. Se você não sabia, a partir de hoje você está sabendo que a era de Laodiceia, o cumprimento de todas as coisas, chegou ao fim com o mensageiro. Esse mensageiro é o anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Quando este anjo tocasse a sua trombeta, todos os mistérios de Deus seriam manifestos, seriam revelados. Esse mensageiro também de Apocalipse 10, 7 viria na virtude e manifestação de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Ele restauraria todas as coisas.
O que é restaurar? É voltar ao original, é voltar ao Pentecostes. Lutero, santificação. Wesley, justificação. Melhor, Lutero, justificação. Wesley, santificação. E o mensageiro da era de Laodiceia, batismo do Espírito Santo, voltando ao Pentecostes. A gente fica religioso, não é para pregar, mas vai indo, a coisa vai engrossando o caldo. E aí, agora o irmão Jefferson já vai abanar a mão. Então, aqui, ó, eu vou deixar esse parágrafo aqui, ó, 85 da mensagem, que é o Espírito Santo, para ver se vai sobrar mais tempo para você. Glória a Deus, meus irmãos. Eu estou feliz, eu fico feliz com a palavra de Deus. Todo eleito fica feliz. Nossos irmãos que ouvem esta mensagem há 10, 20, 30, 40 anos, se alegra com essas verdades, de fazer parte disso, dessa luz gloriosa, porque nós vivemos na luz maior de todas as eras. E nossos irmãos que estão pela primeira vez nos ouvindo, eu já vou deixar aqui também, ó, de volta à palavra original, você pegar esse folheto gratuitamente para você saber quem é realmente Jesus Cristo, as Escrituras afirmando quem é Jesus Cristo e por que se batizar em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, porque é de fé em fé, glória em glória, é de passo em passo. Você não pode parar lá na justificação, você não pode parar na santificação, você tem que chegar no batismo com o Espírito Santo, as 3 etapas na sua vida, te concluindo com a segurança da vida eterna. Eu vou ler aqui, ó, parágrafo 85 da mensagem, que é o Espírito Santo. Agora, o Espírito de Deus tem operado sobre justificação com Lutero, santificação com Wesley, o batismo do Espírito Santo em Pentecostes. E aqui está ele no último dia, na era de Laodiceia. Aqui está ele no último dia, realizando e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando estava em Cristo. Então, as 3 etapas, irmão Naftali, vai dar o cumprimento da plenitude da vida cristã. Só santificação, não, só justificação não é completo. Não. Só santificação não é completo. Justificação, santificação, dando passo. Chegando no batismo do Espírito Santo. Aí sim. O batismo do Espírito Santo em Pentecostes, e aqui está ele no último dia, realizando e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando estava em Cristo. Que é isto? A igreja e Cristo se tornaram um. E tão logo que eles se unirem, tá vendo que é uma união? Aquele último elo, olha, elo sobre elo, ela atravessará o céu louvando. Se levantarão a igreja, ela, a igreja. Ela atravessará o céu louvando, se levantarão Wesley, Lutero, todos os mensageiros, todo o restante deles de volta àqueles dias ali. Aquele que for o primeiro será o último, aquele que for o último será o primeiro, e ali verá a ressurreição. Você está vendo? Que, olha o que o profeta diz. O último, aquele que for o primeiro, Paulo, será o último. E aquele que for o último será o primeiro. É tudo junto. Esses 7 mensageiros, as 7 eras da igreja, a plenitude com o batismo com o Espírito Santo. Justificação Lutero, santificação Wesley, 7º anjo como o restaurador de todas as coisas, o mensageiro da era de Laodiceia com batismo com o Espírito Santo. E isso mostrando para nós que Deus tem uma luz para clarear o nosso caminho. E é a mensagem reveladora de todas as coisas. Eu creio que agora, já que o carro começou a funcionar, aqui o tempo para nós, ele ficaria mais 1 hora, 2 horas. A palavra de Deus, ela é infinita demais, irmãos. Ela causa, o Mombrana diz, quando eu começo a falar da palavra, falar dele, eu me torno uma criança. A Bíblia Sagrada, escuta, Jorge Alexandre,
Essa Bíblia aberta lá na sua casa é a boca de Deus falando. Fala comigo, fala com a minha esposa, fala com meus filhos. Mas essa Bíblia sagrada fechada, Deus não está falando comigo, não está falando com a minha esposa, não está falando com os meus filhos. Eu creio que da minha parte. Amém, irmão Jorge. Coisa Glória boa. a Deus, glória a Deus. Nós falamos, né, aqui, como foi bem lembrado, né, da justificação, da santificação, do batismo do Espírito Santo. E eu quero deixar apenas algumas palavras finais aqui, da forma que a gente já passou ali pela santificação, né, pelo aquele vaso que foi limpo. Então nós temos chegado, né, então à terceira etapa. A terceira etapa, que é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o fogo, né? Então, para que Deus possa morar em nós, porque Deus não pode pôr o seu Espírito num vaso sujo. Ele coloca o seu Espírito num vaso que já está limpo, que está separado. Então, a justificação é uma obra do Espírito, como também é a santificação. Mas o batismo do Espírito Santo é Deus morando em nós. Isso. É Deus morando em você. Então, o próximo passo é o batismo do Espírito Santo. É o fogo descendo de Deus. Então, para que Deus possa morar em mim, morar em nós, né, Deus tem que limpar os nossos corações de todo o pecado, né? Isso põe o Espírito Santo dentro. A partir do momento que eu deixo Deus limpar o meu coração, o Espírito Santo dele, né, vem morar em mim. O Espírito de Deus vem morar em mim. Então, nós manifestaremos a mesma vida de Cristo, porque Ele está em nós. Eu dei lugar para Ele morar, né? Por um exemplo, né? Eu tenho a água num vaso. Aquele vaso já está limpo, já está cheio do Espírito Santo e já tem água dentro daquele vaso. Será que eu posso sair desse vaso na hora que eu inclino ele? O que parece na hora que eu inclino ele? Sairá água, né? Você fala com a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai derramar amor, ela vai falar coisas boas, ela vai fazer coisas boas, ela vai estar em paz com Cristo, né? Então, quando eu inclino aquele vaso, sairá água, porque isso está dentro do vaso, isso está dentro de você. Quando você fala com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você faz algo contra ela, ela não te dá algo contra de volta, né? Ela não te fala de volta com maldades. Ela recebe aqui, mas ela derrama amor, ela derrama água, porque ela está cheia, né? Aquela vida, aquela natureza pecaminosa já não faz mais parte dela. Então, você, ao inclinar aquele homem ali, aquele vaso que já está cheio do Espírito Santo, ele derrama amor, ele derrama paz, mansidão, e Deus está morando em você. Deus colocou o Espírito Santo em você, tirou toda aquela imundícia daquele vaso e passa a ser um vaso novo. Portanto, o vaso ele tem que estar limpo para que Deus possa morar nele, para que Deus possa vir e derramar mesmo, que Deus está com vontade de vir e derramar o Espírito Santo em você, está com vontade de transbordar na sua vida, né? Então aquele copo ali, e Deus vai enchendo aquele vaso, enchendo, até transbordar. E é isso, né? O Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, nós não ficamos parados, não ficamos estacionados, como aquele povo ali no deserto, em Israel, que sempre queria voltar para trás, né?
passou o Mar Vermelho, já queria voltar. Aí chegou ali naquela guerra lá com Josué, já queria voltar para trás. Não, mas nós temos que caminhar, temos que entrar em Canaã, né? Não olhar para trás, não esquecer tudo que passou, né? E viver uma nova vida em Cristo. Que Deus possa continuar te abençoando o seu dia, Deus abençoe a sua vida e venha conhecer mais dessa mensagem, dessa revelação do qual nós falamos aqui, né, que nós temos a Bíblia escrita e temos a Bíblia revelada, como já foi falado, né? De volta à palavra original. Deus abençoe vocês. Meus amados e preciosos irmãos, foi um prazer estar aqui convosco mais uma vez nesta manhã. Eu quero dizer assim, você não precisa ter entendimento da letra, ser um catedrático ou ser uma pessoa estudada. Não que nós tenhamos alguma coisa contra os estudados, não é isso. Mas é pela fé. Você que tem fé em seu coração e anda de fé em fé, de glória em glória, você nesta manhã, você recebeu a revelação das 3 etapas da graça. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, concluindo com a segurança da vida eterna. Então você não pode somente parar porque você creu em Jesus Cristo. Você não pode parar porque você apenas deixou as coisas do mundo e agora se tornou uma boa pessoa. Não, você agora tem que se encher do Espírito Santo para que a sua vida, a minha vida, a nossa vida venha testificar a Cristo e as obras que Ele realizou, nós também venhamos realizar. Então, esta Bíblia é para o coração eleito, é para os eleitos, para o predestinado. Você que nos ouviu pela primeira vez, entre em contato conosco se você tem alguma dúvida ou alguma interrogação a respeito do que nós falamos. Nós vamos atender você com o coração aberto. E para todos, foi um prazer, uma semana abençoada para todos. E fique conosco, Tabernáculo da Fé Anápolis. É só você digitar no YouTube, você pode acompanhar os nossos cultos. Nosso culto de quarta-feira, culto de oração, começa às 6h40 da tarde, às 18h40. E na sexta-feira temos aquele abençoado culto da família também, começando às 18h40. Escola dominical pela Escolinha com as crianças, começando 8h, 8h30, né? 8 horas? 8 horas e 8h30 começando com toda a igreja no domingo. 8 horas da manhã com as crianças, 8h30 escola com toda a igreja. Tabernáculo da Fé Anápolis, você colocou aí, né, no YouTube, você vai ser abençoado juntamente conosco. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço, um abraço. Que o Senhor te